Pessoal, na semana anterior nós falamos das 3 leis de Kepler, tá? Que eram a teoria, né, das órbitas dos planetas. Então, essa teoria historicamente já vem da antiguidade, onde quando a gente aceitava que a Terra era o centro do universo, e aí isso foi desmentido dizendo que o Sol é o centro do universo. Então o modelo nosso sistema solar é o heliocentrismo. E todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. E aí Nicolau Copérnico contrariou o Ptolomeu, que era um grego, e aí depois, com as teorias de Copérnico, o Kepler aperfeiçoou esses estudos e criou as 3 leis que falam das órbitas dos planetas. Então, o Kepler tem 3 leis. Então, ele fala que a Terra, né, todos os planetas, giram em torno do Sol na forma de uma elipse. E quanto maior é esse espaço percorrido, maior vai ser o tempo para que isso aconteça. Então, a primeira lei já está ligada com a segunda. E a terceira lei de Kepler diz que a área ao cubo, né, desta volta é igual a uma constante vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, a área ao cubo é igual ao tempo elevado ao quadrado. Então, nós tínhamos o primeiro exercício, que justamente era a terceira lei de Kepler, que dizia que a área ao cubo é igual a constante vezes o tempo ao quadrado. Aí ele diz assim, que considerando que o raio médio da órbita de Júpiter é igual a 5 vezes o raio da órbita da Terra, aí ele fala, segundo a lei de Kepler, qual é o período da revolução de Júpiter, ou seja, que ele faz esta circunferência. Então, o A aqui seria o 5 elevado ao cubo. A constante aqui, no caso, é 1. E aí o tempo elevado ao quadrado. 5 ao cubo são 125. E aqui t ao quadrado. Se eu quero saber o valor do t, para mim conseguir essa igualdade, este 2 aqui para desaparecer, eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois valores. Então, é a raiz quadrada de 125 e a raiz quadrada de t ao quadrado. Com isso, o t sai fora da raiz, porque 2 e 2, e a raiz de 125 é aproximadamente 11 anos. Esta daqui era uma questão de alternativa e a alternativa correta era a letra B. O segundo exercício também era um teste. E aí diz a parte histórica, né, da construção das 3 leis de Kepler. Ele fala que numa linha de tradição antiga, o astrônomo Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo, sendo que Sol e a Lua eram os planetas que giravam ao seu redor de forma circular. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da época. Vários séculos depois, o polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo. Então, aí o Sol é o centro do universo. E, com isso, a Lua girava em torno da Terra, ele era um satélite da Terra.
Por fim, né, matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler estudou o planeta Marte e aí verificou que a órbita era elíptica. Foi ele que descobriu que os planetas giram em torno do Sol não em forma circular, mas e sim de uma elipse. Aí, esse estudo se generalizou para os outros. Foi descoberto também que os outros giram em torno do Sol de forma elíptica. E aí ele afirmou, ele queria saber a respeito dos estudiosos citados no texto, o que era correto afirmar. Ptolomeu apresentou ideias valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Não, as ideias dele não eram valiosas, a maioria acreditava no geocentrismo, só que assim, eles eram tradicionais, mas a teoria não durou muito. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirada no contexto político do Rei Sol. Não, foi por pesquisas, não foi por coisa política. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Pelo contrário, se a igreja não gostasse das pesquisas, eles morriam na forca ou na fogueira. Letra D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades da expansão econômica. Não, ele estudou o planeta para ver justamente a órbita dele, não por questões econômicas, porque naquela época ninguém fazia viagens espaciais. E com isso, só nos sobra a alternativa E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Então, ele usou a teoria do Copérnico, aperfeiçoou, aplicou esse método e aí foi generalizada para todos os planetas do sistema solar. O terceiro exercício, ele diz que o movimento de translação da Terra, ele não é retilíneo uniforme, já que ele é uma elipse. Ele é circular? Não, é elipse. Retilíneo, mas não uniforme? Não, não é um caminho reto. Circular, mas não uniforme? Não. A única coisa que o movimento da Terra é a letra A. Ele é periódico. A translação da Terra em torno do Sol dura exatamente 365 dias, que é o período de um ano na física. Ah, professora, mas tem anos com 366 dias. Isso acontece porque tem algumas horas que a rotação fica mais lenta. Então, essa diferença vai aparecer de 4 em 4 anos. E no último exercício, eu tenho outro teste. Baseado nas leis de Kepler, pode-se dizer que a velocidade do planeta independe da sua posição? Não. O Sol está aqui, cada planeta está alinhado a uma distância e quanto maior a distância, maior vai ser o tempo que ele vai percorrer. E com isso a velocidade não é a mesma. Então, aumenta quando está mais distante do Sol? Não. Diminui quando está mais próximo ao Sol? Não. Aumenta quando está mais próximo. Então, a gente já falou de duas coisas importantes: o afélio e o periélio. Uma quando está longe do Sol e a outra quando está perto. Então, quanto mais próximo ao Sol, a velocidade é maior. E aí, nós temos a alternativa D. Para as próximas aulas,
a gente vai fazer mais alguns exercícios extras para terminar o bimestre. Obrigado.